Provérbios e a mulher de hoje, olhando para a minha vida, tá, irmãs? Porque, assim, eu também estou todo esse pacote aí, estou em transformação no processo. Aí me veio na hora, o Espírito Santo colocou, eu teclei, escrevi isso. Será que a minha rede social fala isso de mim? Que eu sou uma joia rara? Ou tudo eu quero compartilhar, tudo eu quero falar, tudo eu quero me posicionar? Mas, às vezes, eu me posicionar em algo que eu não tenho autoridade para falar, será que é prudente? Esther era prudente. E ela sabia, quando veio aquela sentença de morte, o texto que eu estou usando é o 4:11-16, que quando o tio dela, Mordecai, fala para ela que ela precisa entrar na frente do rei, interceder pelo povo que estava com uma sentença de morte, inclusive ela. Inclusive, ela estava dentro daquela sentença de morte. E ele falou assim, se não for você, vai levantar outra. Só que ela saiu correndo falar com o rei, só porque ela era bonita, porque a Bíblia fala que ela era muito bela? Não. O que ela fez, irmãs? Sabedoria. O que ela fez? Ela jejuou e ela orou. Ela chamou um jejum, porque tem situações na nossa vida que a gente precisa de jejum e oração e uma liderança para falar na nossa vida. E eu não cheguei até onde eu cheguei porque Deus assim mandou um anjo e me conduzia. Deus colocou pessoas na minha vida que foi me instruindo. Esther se submetia às autoridades, assim como Débora também se submetia à autoridade delegada. Né? Os nossos líderes são autoridades nas nossas vidas. E se você acha que teu líder não está indo num caminho que você considera que é o certo, ora, peça a Deus. Coloca diante de Deus. Jesus é tudo que você precisa. Coloca diante de Deus a situação, há poder na verdade. Né? E Esther, ela fez esse papel. Ela jejuou e ela orou. Ela não entrou correndo na frente do rei, desesperado que ela ia morrer. E, às vezes, a gente está numa situação, eu já tive essa situação na unidade, às vezes a gente está numa situação que não sabe mais o que fazer. Não sabe mais o que fazer e você, pela carne, pela vontade humana, você quer resolver do seu jeito. Mas o nosso jeito não corresponde ao jeito do céu. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, para que, quando a gente abra a boca, a gente abra em autoridade. A gente fala com autoridade. E é engraçado que eu dou palestras para as professoras, eu já estive no Correio com o superintendente, com representantes da Secretaria da Educação, com várias autoridades dos Correios, um projeto, um dos nossos parceiros. É fácil falar as coisas naturais. Gente, mas falar coisa espiritual, eu estou sentindo até que eu estou suando. Eu acho que é a glória de Deus que está se manifestando aqui. Porque é muito sério. E nós somos representantes de Cristo nessa terra. A forma como você age, como você fala muito de quem você é espiritualmente. E lá na unidade, por mais os problemas que eu tinha, eu não podia agir com base no meu conhecimento da faculdade, nos meus conhecimentos. Era preciso algo a mais. Pode passar o slide. Pode passar? E qual relação, então, que essas mulheres têm com a minha vida, né? Ela tem com a minha vida, com a minha trajetória como profissional e como cidadã. Nós precisamos crescer, nós precisamos fortalecer o vídeo, e a irmã que abriu o evento com essa oração maravilhosa, que me arrancou lágrimas dos olhos. Nós precisamos perceber que nosso caminhar, o nosso proceder e o nosso falar, ele tem tudo a ver com a nossa atuação na sociedade. Como eu falo com as pessoas, como eu me relaciono. Porque se eu falo sem eu pensar, eu posso gerar problemas que, às vezes, eu não consigo mais resolver. E o pior, você carrega a identidade, a imagem de Cristo e o nome que você é cristão. Esse que eu acho que é o ponto central. Lá na unidade, as pessoas sabem que eu sou cristã, mas não porque eu fico pregando, falando que elas têm que se converter, que elas têm que se arrepender. Só pelo meu agir, elas identificam que eu sou cristã. É pedido de oração. Esses dias mesmo, chegou uma professora, nesse tempo de pandemia, eu acredito que não somos apenas nós que estamos sobrecarregadas, quanto nós, mulheres, estamos precisando do colo do Senhor nesse tempo, né? E ela
estava assim estranha, e eu já perguntando, Espírito Santo, o que está acontecendo? Vai falando aí que quero ministrar na vida dela. Daí ela falou, Ede, fulano está indo embora. Eu falei, como assim? Um casal maravilhoso, gente, uma família maravilhosa. Falei, mas como assim? Ele disse que falou para eu falar para as meninas que ele ia viajar, e eu vou falar para elas, e depois ele vai explicar por que ele não vai mais voltar para casa. Na hora, eu falei, não, se ele for sair, ele vai falar para as filhas dele o porquê que ele está saindo. Meninas, mas com uma autoridade, não veio de mim aquilo, porque pensa, né? E ela falou, tá bom. Eu falei, sabe por quê? Porque você é mãe, você vai passar por mentirosa, depois as tuas filhas vão perceber que você mentiu, que você estava escondendo que o pai ia embora. Então, o pai está indo embora, a mãe mentiu, olha que estrago isso. Eu falei, não aceite isso. Liga para ele, liga aqui da minha frente, fala que as meninas estão lá na casa da tua mãe e você vai lá conversar com ele. E é para vocês conversar em casa. E ela ligou para ele e eles estão juntos até hoje, para a glória de Deus. Então, nós não podemos atuar nessa sociedade, na onde a gente trabalha, ou até mesmo em casa, porque irmãs, dona de casa é profissional. Eu estou orando ainda para Deus me capacitar, porque, olha, eu trabalho desde os 14 anos fora. Gente, dona de casa é uma coisa, vai para o céu, assim, está com o passaporte já carimbado, porque, gente, irmãs, olha, uma salva de palmas para as donas de casa, porque, olha, merecem. Eu fico pensando, eu falei, meu Deus, como é fácil eu chegar lá na minha mesa, ligar o computador, e chega fornecedor, paga, e chega problema, criança caída, machucada. Gente, isso é tão fácil de resolver. Agora, cozinhar, limpar, da hora do almoço, porque eu comia na unidade, né? Só pedia a comida vinha quando eu não levava, tão fácil. E agora eu tenho que fazer tudo, gente. Eu falei, olha, dona de casa realmente vai para o céu, mas vai primeiro que eu, porque... Mas é isso, irmãs. Você é dona de casa, você também carrega a vida de Deus. A pessoa que entrar na sua casa precisa ter uma experiência com Deus. Porque talvez uma vizinha vai lá com esse choro, com esse pranto, que o marido está indo embora. E o que você vai dizer? Você vai dizer o quê? Você precisa ter a vida de Deus, você precisa ter uma palavra de Deus. E se você dá uma palavra de Deus, mas o seu testemunho não corresponde àquela palavra que você está pregando? Porque muitas vezes eu acompanho algumas situações, às vezes a rede social não fala aquilo que você está pregando. Isso é muito sério. E as nossas redes sociais, eu acredito que vai ser uma arma poderosa no dia do nosso julgamento final. A gente precisa ter cuidado. Como que eu daria um conselho para aquela professora, sendo que eu teria tido um posicionamento em 2018, quando meu marido saiu de casa e a advogada ligou que ele estava indo embora, que ele queria se separar. Eu precisei lutar, eu precisei fazer alguma coisa, debaixo de oração. Então, a gente precisa ter essa referência. Você é dona de casa, usa o seu avental para levar as pessoas a ter um encontro com Deus quando ela entrar na sua casa. Se você é médica, enfermeira, professora, usa o seu jaleco para ministrar a vida de Deus através dele, para ser testemunho. E o mundo fala que a gente vai ter aflição, e a palavra diz que fala que nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e tudo o que você precisa é Jesus. Nós vamos passar por perseguições, mas lembre, olhe para a cruz, o foco é a cruz. É lá que você tem que estar. Está passando dificuldade, doença em casa, que eu também já passei. Meu pai voltou depois de 20 anos e nós tivemos que cuidar, trocar fralda, trabalhar o processo de perdão, de cura, tudo ali junto. Teve um dia que eu liguei para a minha pastora, xinguei, irmãs, crente, né? Xinguei, mas daí ela falou, eu te entendo, Ediane. Quebrou as pernas, né? Que eu achei que ela ia me exortar, ela me entendeu. Daí ela falou, vai e faça o que você precisa fazer. Ela falou isso. Como é bom a gente ter uma liderança sobre a nossa vida. Ela entendeu que aquele xingo não foi porque eu era da carne. Ela entendeu que era um momento de desespero, de dor, luta, alma, espírito e tudo, carne, tudo lutando ali, né? Então, as nossas autoridades nos direcionam, elas nos colocam no propósito. E a minha relação com essas mulheres é a leitura da palavra, é a obediência. Eu não sou 100% obediente, eu não sou todas, ninguém consegue, né? Senão a gente já estaria com Jesus.
Mas, uma vez que eu tenho a palavra como a referência da minha vida, como direção, eu consigo ser uma pessoa cristã, uma pessoa melhor nessa sociedade, ter uma palavra de bênção, uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu oro muito, irmãs, muito, para eu ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, o sangue de Cristo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Porque é isso que vai levar as pessoas a ter um encontro com Jesus. São essas características que nós, na vida cristã, precisamos ter. Vida de Deus. As pessoas precisam olhar para você e saber que um dia que ela precisar, ela vai contar com você e você vai ter uma palavra de sabedoria. Esses dias, uma colega minha ligou, estava com uma situação com a filha dela, uma situação terrível. Nenhuma mãe gostaria de passar com uma criança de 4 ou 5 anos uma situação daquela. E depois, quando ela estava mais calma, a gente orou pelo telefone, aí ela falou, eu não sabia para quem ligar. Eu não tinha, só me veio você na minha mente. Olha que precioso você ser procurada para você dar um colo. Ou para você ter um colo com as nossas lideranças, né? É muito precioso, mas precisa de vida. O nosso proceder, o nosso tem que estar correlacionado com o nosso falar. Não dá para eu falar algo e viver outra coisa. Não há comunhão entre luz e trevas. Amém? Pode passar. Pode passar. Poxa, está bem apagadinho e eu não trouxe o material impresso, mas eu lembro aqui com a minha cabeça. Então, dentre tudo isso, qual que é o primeiro, dentro dessa minha caminhada cristã, qual que é a primeira característica da minha relação com essas mulheres? Primeiro é a obediência, a comunhão. O diabo, ele conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia muito bem. E qual é a diferença do diabo e eu, Ediane? É que eu obedeço, o diabo não. Isso me torna diferente dele. E se a gente for parar para pensar, a obediência é algo muito sério na vida cristã. Porque se você lê, e não pratica, você automaticamente não obedece. Se você não obedece, você vive um princípio antibíblico. Você não está ali dentro dessa caminhada, dessa corrida cristã. Então, a obediência é algo que realmente faz totalmente sentido. E quando eu me converti, eu decidi obedecer a Bíblia e obedecer à autoridade delegada através da minha liderança. Conhecimento das leis e da sociedade, das leis espirituais, sabedoria, entendimento do propósito. E algo que é bastante importante nesse processo, quando a gente está na caminhada de vida cristã. Todas nós queremos saber o propósito que Deus tem para a nossa vida, não queremos? Todas nós queremos. Só que a gente deixa de entender que dentro do propósito existe uma curva. E essa curva é onde o diabo muitas vezes ganha e rouba a vida de Deus e a nossa vida. A vida de Deus conosco. Porque essa curva, ela vai levar a gente para o deserto. Nós somos de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente começa o processo de transformação, o processo de regeneração, que é essa curva. Eu começo a vida cristã, começo a caminhar. Aí, de repente, quando eu estou linda, Jesus está respondendo tudo. Eu falo, nossa, que delícia ser crente, aquele fervor, né? A unção desce, sobe, aí vem a curva, que é os problemas, né? E essa curva, às vezes, parece que vai indo, né? Vai indo, pode passar o próximo slide. E essa curva vai indo, daí vem Jesus moldar o seu caráter, quem você é. Aí Jesus coloca, daí você precisa resolver uma situação de trabalho, que você tem uma fraqueza, aí vem a situação, porque eu creio que tudo que acontece na nossa vida é direção e propósito de Deus para nos moldar, e é nas dificuldades que nós nos moldamos, porque a palavra de Deus diz que é na fraqueza que nós somos aperfeiçoados. É quando somos fracos que somos fortes, porque daí não é na força do nosso braço, é na força de Deus. É Jesus quem faz, é Jesus quem capacita. E essa curva, muitas vezes, ela nos leva, o tempo de espera desta curva, muitas vezes faz a gente desistir da caminhada. Não está valendo a pena, não é isso que eu queria, muito difícil ser crente.
E é nessa curva que nós temos que orar e pedir para Deus nos capacitar, porque é nessa curva, é lá no deserto, que nós vamos ser moldadas. Eu tenho minha primeira discipuladora, que está ali, ela falava assim, todo grande homem, grande mulher de Deus vai para o deserto. E eu acredito nisso. Porque é lá no deserto que a gente aprende a depender, que a gente é purificado, que a gente é lapidado, que a gente é transformado de glória em glória. Se a gente não tiver esse tempo, não há comunhão entre luz e trevas. Eu não posso servir a Deus com base naquilo que eu acho. É com base no que a Bíblia diz. É a Bíblia quem direciona. A Bíblia é a verdade, ela é a palavra. E se nós temos dificuldade, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade que eu acho que é só eu que tenho certeza que as irmãs não têm, que é a ansiedade. Eu tenho certeza que vocês não são ansiosas, né? E eu fico, né, lutando contra a ansiedade e quero vencer. E daí não me planejo fazer tantas atividades no dia. Não adianta nada. Não adianta nada. O que adianta é orar e pedir para que Deus faça entrar no meu coração que não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque é uma preocupação desnecessária. E na minha célula, esses dias, uma irmã compartilhou que ela queria casar, e ela já tinha 35 anos e não era casada, e ela disse que ela era tão ansiosa que ela suava, ela levava uma blusa para o trabalho para trocar, de tão ansiosa que era ela. Aí ela disse que orou, e daí um dia ela orando, né, para casar, que ela queria casar, Jesus, quero casar. Aí Deus falou assim para ela, troque a sua ansiedade pelo sobrenatural do Senhor. Eu falei, eu vou escrever isso, porque era dessa mesmo que eu estava precisando, né, além das palavras. Então, você confessar aquilo que está na Bíblia, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, você é o que a Bíblia diz que você é forte, você é vitoriosa, você é provável, quando o mundo fala que você é improvável, você é linda do jeito que você é, o cabelo lindo é o meu, é o seu. Não vamos deixar ninguém, nada, tirar isso, porque é nessa curva do processo, é nessas situações que o diabo vai tirando você do propósito. E a curva é o próprio propósito de Deus. Olha que Deus falou isso para mim. Falei, Deus, é verdade. Porque é na curva desse processo, quando eu estou de glória em glória sendo transformado, é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que você chegue no final. O propósito de Deus não é que a Ediane chegou lá no CEMEI há 4 anos atrás e já ia ser tudo lindo, maravilhoso. Eu trouxe fotos de antes e depois e tudo para vocês verem. Conquistar. O propósito de Deus não era a Ediane chegar na unidade, ter uma equipe 100% que me leva cafezinho lá na minha mesa, as crianças todas vêm, me abraçam, me amam, todas com os dentes maravilhosos, sem piolho. Esse não é o final. O processo, nós temos que desfrutar do processo, irmãs, e como é bom quando você está errando e Deus fala ali com você na hora. Teve uma vez que eu fiz um propósito de não reclamar por uma semana, que eu tinha esse probleminha quando eu me converti. Falei, vou ficar sem reclamar uma semana. Meu Deus, eu reclamei naquela semana tudo que eu não reclamei na vida. Porque não é a força do meu braço. É Jesus que eu precisava para me ajudar. Agora eu reclamo bem menos. Quando eu estou reclamando, eu já lembro. E daí a gente reclama mesmo. Eu às vezes até falo para o meu marido, eu nem vou falar, não vou nem olhar, porque eu sei que eu vou para o meu probleminha, né? Mas, assim, isso me torna pecadora, Jesus. Não, isso mostra a minha fraqueza, o quanto que eu sou fraca e o quanto que eu preciso de Jesus. E é esse processo, eu estou no processo. O propósito é o processo. Se você chega, você vai conquistar, porque Deus, Ele ama tanto, nos ama tanto, que Ele dá as coisas para a gente se alegrar, dá um resultado para a gente se alegrar, mas hoje, o que nós estamos vivendo é o processo. Eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. É o processo. E se você pega a palavra, que nenhuma palavra volta vazia, se você pega ela e pede a direção do Senhor e ajuda para praticar, você é transformada.
você vai sendo moldada, né? Romanos diz que a gente tem que nos transformar pela renovação da nossa mente. Eu sempre falei, culto, esses momentos, é uma grande faculdade espiritual. A gente tem que pegar tudo, colher tudo e falar, Deus, chegar no culto, num momento como esse, o que eu preciso ouvir e ser transformada hoje? Porque Deus tem uma palavra para te transformar. Então, guarde isso no seu coração. O processo é o próprio propósito de Deus. Amém? Pode passar. O propósito... Pode passar. Volta um pouquinho? Volta um slide. Que pena que ficou... vocês estão conseguindo ler? Mas, sim? O propósito de Deus, quando que Ele se manifestou, né, na minha vida? Então, quando eu conheci Jesus, aceitei Jesus, me dediquei em oração, formação, leitura, eu gosto muito de ler. Depois que eu tive filho, diminuiu um pouco, bruscamente, né, minha capacidade. Mas eu gosto muito de ler, oração e para negar uma vida antibíblica, né, irmãs? Busquei uma vida de comunhão e oração com base na orientação da minha liderança, né? Minha liderança é uma bênção na minha vida mesmo. Me confrontava também em momentos que era necessário confrontar, me exortava, puxava a orelha, né? Mas como eu cresci, e hoje eu sou quem eu sou, porque eu aproveitei cada momento do meu processo de transformação e processo de conquista do meu propósito, né? E a gente... buscar na palavra, né, a direção de Deus, é negar uma vida antibíblica. Porque nós não podemos, como cristão, agir fora do padrão daquilo que está na Bíblia. O que nós acreditamos? Tem assuntos super polêmicos na sociedade que nós precisamos crescer, nós como igreja, principalmente que envolve nós mulheres. A licença maternidade, por exemplo, é da sociedade, é política, é lei, e interfere diretamente na nossa vida. Como é difícil a gente deixar os nossos filhos para voltar para trabalhar. Irmãs, eu sofri bastante. E minha filha ficou com a minha sogra, que eu sabia que estava muito bem cuidada. Eu imagino aquela mãe que dá os 4 meses, ela tem que voltar a trabalhar, deixar numa unidade, né? Então, assim, não é fácil. Isso interfere. O direito que seu filho tem de ser amamentado. Porque existe uma lei que fala que você pode sair para dar mamar. E como que a gente não vai se envolver com a sociedade? Como que de 4 em 4 anos a gente não reflete sobre situações que vão impactar a nossa vida, os nossos filhos? Muitas mães, muitas mulheres são chefes de família, perdeu seus maridos, né, por uma fatalidade, ou talvez uma situação de divórcio, ou foi um filho de mãe solteira. Quantas situações da sociedade envolvem as nossas vidas e que a gente precisa, com base na Bíblia, na palavra de Deus, numa vida cristã, reta, bíblica, não antibíblica, saber. Não tem mais como a gente viver afora do que acontece na sociedade, porque o que acontece na sociedade atinge nossa vida pessoal, nossa vida nessa terra, que influencia a nossa vida cristã. Ou quem aqui está sem dinheiro, com quanto para pagar, a vida complicada, sem emprego, consegue ser mega, ultra espiritual, só para clamar para que Deus resolva, né? Mas é difícil. Eu sei porque eu tive problemas financeiros e como era difícil manter a comunhão com Cristo dentro de tantos problemas. Parece que o foco ia tudo no problema. Parece que Jesus estava lá, né? Chamava e a gente não consegue olhar. A vida nossa nessa terra, ela reflete diretamente na nossa vida espiritual. Quando está tudo certo, parece que flui, né? Começa a dar as coisas erradas, vai... É importante e a gente precisa despertar para isso. Pode passar. Jesus, ele não caminhava sozinho. Jesus, ele precisava... ele teve 12 discípulos e tinha mais os amigos e tal. Isso aponta que nós também não devemos andar sozinhos. Nós precisamos de alguém que fale na sua vida. E os problemas que eu resolvi lá na unidade, eu não resolvi sozinha. Eu resolvi com a minha liderança, com oração, com direção. E desde o início da minha conversão, eu fui guiada por essas autoridades. Pode passar o slide. Quando eu cheguei no primeiro dia, problemas relacionados à estrutura física,
problemas relacionados à gestão de pessoas, saúde das crianças, me impactou. E no primeiro dia eu saí, eu falei, Jesus, eu preciso de uma equipe, senão eu não vou dar conta. Porque as coisas estavam sendo resolvidas. A gestão anterior falou para mim, olha, Ed, tem isso aqui para fazer, tal, a fulana, tal. E quem trabalha aqui no mundo corporativo sabe que lidar com pessoas não é fácil, 21 mulheres no mesmo espaço, não é fácil. E estava tudo sob controle, ela estava resolvendo os problemas da unidade. Só que o padrão do céu é alto. E eu falei, Deus, eu não me conformo com essa situação, então eu preciso de uma equipe. Eu preciso de trabalhadores que tenham o mesmo coração que eu. E eu preciso de uma equipe de mulheres que trabalhem na mesma perspectiva que eu trabalho, que é o padrão do céu, não o padrão da terra. Que o padrão da terra ia resolver. Mas o meu tempo, o tempo do céu era diferente, eu queria rápido. E aí eu comecei a trabalhar. Deus trouxe paz no meu coração e eu comecei a trabalhar. E aí entrei no segundo aspecto, né, depois do processo, da conversão, que realmente é o processo, que é o cumprimento do propósito, a curva e o resgate da imagem. Eu já falei sobre o processo. E é nesse processo que nos resgatado a imagem. Quando a nossa natureza caída, a imagem do Criador, ela é distorcida, ela é deturpada, nós perdemos a imagem. E no processo nós resgatamos a imagem e resgatamos a presença. Olha que poderoso, né, irmãs? Só que como que eu resgato a imagem para ter a presença? Lendo, orando, jejuando, buscando orientação. Se eu não passo pelo processo de transformação do céu, eu não vou resgatar a imagem do Senhor em mim e eu não vou ter presença, que depois vai me gerar autoridade para fazer. Amém? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, eu orei por uma equipe, eu orei pelos problemas que eu tinha, né? E eu lembrei na palavra que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Porque, olhando para o cenário, era tenso o negócio. Só que eu lembrei dessa palavra que eu tinha lido. E eu lembrei que eu estava no propósito. E Deus queria me usar ali, não era em outro lugar. Pode passar. E dentro dessa busca, né, eu tinha no meu coração amar aquela comunidade, aquelas crianças e aqueles profissionais. Eu falo, Jesus, libera esse amor, me dá esse amor, porque esta unidade vai ser a glória do Senhor manifestada nessa terra. Eu tinha isso no meu coração. Muitas pessoas entram lá na unidade e perguntam se é SEI conveniado. SEI conveniado é quando é particular em parceria com a prefeitura. Porque eu tinha esse encargo no meu coração, de fazer o melhor para aquelas mães trabalhadoras ter um ambiente de qualidade para os seus filhos. Não que outros lugares não tenham, mas eu tinha pouco tempo e bastante problema para resolver. E eu vou agora passar um vídeo para vocês, né, das conquistas que eu tive. Nesse vídeo, então, eu tive o apoio... Ai, que dó, que pena, mas não tem problema, sem problemas. Depois eu passo no WhatsApp, quem sabe, né? E daí, Então, eu tenho, assim, as fotos do antes e do depois, eu tenho as conquistas que nós tivemos, como estava algumas situações e como ficou agora, né? Isso tudo em 4 anos. Coisas que eu não conseguiria fazer. E, realmente, como eu falei, Jesus não andou sozinho. Né? Então, eu precisei de apoio de pessoas. Quanto tempo eu ainda tenho, pastora? Só para eu... Tá bom. E quem me conhece, eu sou bem ousada. Deus capacita-se, irmãs, quando a gente pede, Deus é top. E daí, quando eu iniciei, por exemplo, né, não vai passar ali, mas o solário, onde os bebês... tomavam sol, era um muro alto, os bebês não podiam conviver com aquele ambiente depois do muro, ficavam engateando com aquela muralha lá, e aquilo me incomodava, qualidade de vida.
e eu consegui uma parceria com o Motoclube Águias de Cristo, derrubou aquele muro, colocou a grade lá para os bebês engatearem e interagirem. Uma bênção, lindo ficou. Aí eu estava com um problema, calçada feia, caiu, tinha uma caixa de gordura, abriu um buraco, daí tinha que isolar para as crianças não irem. Não sei se tem alguém aqui professor, alguém é professora? A gente sabe que os ambientes, eles educam, os ambientes, eles ensinam, e as infâncias, elas precisam ser vividas. E todo o espaço da unidade, ele tem que ser potente para o desenvolvimento da criança. E aquela calçada ali, limitando o acesso. Aí, em 2018, eu chamei a Fátima e falei, Fátima, amiga, olha aqui, ó, isso aqui, esse banheiro está nojento, eu fico com ranço quando eu vejo as crianças usando esse banheiro. O banheiro dava para usar, não era um banheiro assim, ai, Deus, o livre, né? Era um banheiro que estava no padrão. Só que o padrão do céu é alto, irmãs. Onde você coloca a sua mão, o que você faz, você fala assim, Jesus, isso aqui vai ser o melhor. Se você faz doce, vai ser o melhor doce. E o que você faz? Se você trabalha com vendas, o que você faz? Deus, isso aqui vai ser o melhor e Jesus vai te capacitar. E eu falei assim, Deus, eu preciso e tal. Só que uma reforma de um banheiro, irmãs, é muito caro. Nós recebemos verba, nossa prefeitura não é negligente, nossa secretaria não é negligente. Só que existem políticas públicas que interferem totalmente, né, no caminhar das situações que precisam ser respeitadas. É uma lei federal. E o dinheiro que vem não ia dar para eu fazer o que eu queria. Ia dar para fazer os consertos, os reparos, mas eu queria um banheiro novo. Com mármore, com espelho novo, com vaso novo, com chuveiro, com tudo. Aí eu chamei a Fátima conheceu. Aí, no ano de 2018, o vereador Ezequias Barros mandou uma verba parlamentar que a gente fez a calçada. Fiquei mega animada. Nossa, ficou linda a calçada. Gente, ficou linda. E as crianças, e a gente fazia proposta para as famílias na calçada, ficou um show. Sem contar que a outra que tinha era escorregadia, né? Era perigoso, tem a questão de segurança. Aí eu acho que o vereador ficou animado, que eu honrei ele, que nós temos que honrar, né, irmãs? Nós temos que honrar aquelas pessoas que fazem. Honra, elogio, isso não é milindre. Jesus lavou os pés dos discípulos, porque ele queria mostrar que a gente deve honrar as pessoas. Isso faz parte da psique humana. Isso faz parte daquele ego, mas não aquele ego que mata, aquele ego, né, que é ruim. Faz parte para a nossa motivação. Como é bom você, uma líder, fazer algo, chegar para a sua pastora e a pastora, uau, que legal que você fez, valorizar. Se tem uns ajustes, fazer isso em amor. Como é bom isso, né? A gente ser valorizado. Então, eu agradeci o vereador e foi aquele mover. No outro ano, irmãs, ele mandou um dinheirão. Um dinheirão, eu falei, meu Deus, eu só não pulei no pescoço dele em honra à irmã ali. Porque eu fiquei tão feliz, eu falei, Fátima, eu não acredito, tudo isso de dinheiro. Os vereadores, eles precisam mandar, eles destinam o dinheiro para as unidades. Eles têm uma verba, isso faz parte da função deles. Só que, irmãs, eles podem mandar para um monte de lugar. Eles podem dividir aquele valor em várias unidades, que isso, para eles, é bom em termos de visibilidade e tal. Mas ele decidiu mandar 1/4 de tudo que ele tinha só para a unidade, para resolver o problema do banheiro. Eu falei, Deus, muito obrigada pelo coração dele, porque ia demorar muito tempo para resolver. Eu ia resolver, ia fazer os reparos, mas tudo que precisava ser feito, inclusive acessibilidade, quem tem criança que tem necessidade especial, sabe que uma mobilidade motora, um degrau é bem complicado, e eu tinha 2 crianças na unidade com mobilidade motora, foi muito bom, muito bom. E a gente está, pena que o vídeo não passou, não vai passar, porque ficou lindo e do jeito... E eu ficava em cima dos pedreiros. Não, ó, tá assim, não vai dar, tem que baixar, tem que ficar no nível do piso do corredor, né? E Deus foi colocando as situações, foi colocando as pessoas, foi dando sabedoria para lidar, porque lidar com obra pública é só Jesus para nos ajudar mesmo, né? E isso envolve pessoas, trabalhar com pessoas não é fácil.
E graças a Deus o banheiro está lá, lindo. E esse ano nós vamos trocar os forros, que é uma unidade de 33 anos, e precisa ser trocado o forro, que é madeira, e vai ser PVC. Irmãs, lá onde nós estamos é lindo. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é lindo, você chega a uma energia positiva, uma energia boa. As pessoas, uma ama as outras, a gente se ajuda, uma cuida da outra. Não tem problema de fofoca, não tem problema de intriga, disputa, tudo isso que polui, que sobrecarrega, tudo isso que, na verdade, impede que as crianças se desenvolvam plenamente. Porque se a criança ela é cuidada por pessoas que estão ali carregadas, aquela energia negativa, cheia de problemas, a criança vai refletir na criança. Ela passa 8 horas conosco lá na unidade. Tem crianças que chegam às 7 da manhã e saem às 5, 6 da tarde. E se ela tem profissionais sobrecarregados, com energia negativa, olha o impacto que gera na infância dessas crianças. Lá no nosso SEMEI não existe. Depois eu vejo. Então tá bom. Não existe. E se eu vejo, na hora, eu falo, professora, vem aqui, tem algum problema? Eu fico lá na tua sala enquanto você se acalma e daí depois a gente conversa. Porque a minha... eu não tenho vaidade com o meu cargo. É uma missão para mim. É lá o meu propósito. Deus me estabeleceu lá para eu libertar aquele povo, seja qual cativeiro ele está. Para outros é só uma qualidade. Para outros é só um momento de ter uma palavra. Tinha mães que, na gestão anterior, mandava a diretora para aquele lugar. Hoje ela entra na minha sala e senta para conversar comigo. Isso é amor de Deus, isso é vida de Deus, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Então, independente do que você faça, se você se sente, às vezes, fracassada, porque, às vezes, você fez, já tentou, não conseguiu. Esses dias eu estava compartilhando algo com a minha irmã é ótima, fera em marketing, ela é da PIB. E ela... eu já comecei tanta coisa e não deu certo, eu já falei tantas empresas. Eu falei, isso é mentira do diabo. Mentira do diabo. Você está no processo, Deus está te ensinando. Deus está te ensinando os erros e, com base nos erros, você vai construir o seu propósito. Não desista do que você quer. E essa palavra é para você. Você não é fracassada. Deus te colocou, antes de nascer no seu coração, nasceu no coração de Deus. Não se perca na curva do processo. O diabo não vai te destruir na curva do processo, assim como ele não me destruiu. Deus me deu os olhos dele para buscar as parcerias. E eu falo de coração aberto, e onde eu vou, sempre falo. Nós precisamos, as pessoas estão linchando político, parlamentar, que nós somos políticos. Só que quantas vezes a gente parou para se colocar, como cristãos também, se colocar no lugar dessas pessoas? Irmãs, como está sendo difícil você ser uma autoridade nesse tempo? Com vírus, volta à aula, não volta à aula. Irmãs, eu oro para que Deus dê direção e sabedoria. Eu não concordo com tudo, mas isso não me dá o direito de ser juiz, porque eu nem tenho autoridade para isso. Quem tem é o Senhor. Então, nós precisamos ter esse entendimento, avaliar, votar consciente, olhar para aquilo que realmente... Para aquilo que realmente faz sentido para a sua vida. Eu, até certo tempo, antes de pedir essa mente e coração de Cristo, eu tinha algumas coisas na minha mente também, que eu, na verdade, eu até falava mal de político. Mas eu fui mudando aí com as minhas experiências também, não só com o vereador Ezequias, mas também com outras autoridades. A gente vai se colocando no lugar, como Jesus fez. Jesus se colocou no lugar daquela prostituta e falou, se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Amém? Então, vamos ver o vídeo?